Deixa eu mostrar para você o que a Bíblia diz acerca da mulher. A tendência de quem não estuda a Bíblia direito, né, ou é totalmente ignorante sobre o assunto, ele só ouviu falar e sai por aí propagando nas redes sociais. Ah, a Bíblia é machista, a Bíblia não sei o que. O indivíduo nunca leu a Bíblia e fala uma besteira dessas. Primeiramente, a acusação de que a Bíblia é machista é totalmente sustentável, né? Quando a Bíblia retrata a cultura da época, isso não significa que a Bíblia aprove a cultura da época. Nem tudo aquilo que a Bíblia registra ela o aprova. Ela registra para a nossa informação e, como diz 1 Coríntios 10:11, até para nós pegarmos como exemplo e não fazermos o que é errado e fazermos o que é certo. Então o fato de uma cultura não valorizar a mulher não significa que a Bíblia não valoriza a mulher. Então você não pode confundir as duas coisas. Seria grandemente uma forma absurda de ignorância confundir as duas coisas. Por quê? Quando você vê o que a Bíblia diz sobre a mulher, você vê que apesar da Bíblia não apoiar o movimento feminista que tem como base essa visão iluminista do ser humano, ou que quer uma total independência e colocar, diríamos assim, a complementariedade masculina fora, né, da vida das mulheres, a Bíblia tem uma visão totalmente positiva e favorável à mulher. E o Dr. John Stott, nesta obra que eu falei, não é? Aqui, Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos, no capítulo 12, ele se utiliza, ele considera, na verdade, 4 palavras essenciais que devem ser analisadas na Bíblia para nós compreendermos o que a Bíblia diz sobre a mulher. E quais são essas 4 palavras essenciais que sintetizam o ensino bíblico sobre mulher? Essas 4 palavras são igualdade, complementaridade, responsabilidade e ministério. Então, ao analisar essas 4 palavras na Bíblia, você vai perceber que a Bíblia tem uma visão totalmente positiva e que exalta a mulher à luz da cruz. Então, essas manifestantes, né, que escreveram na igreja, Deus não existe, são fábricas de estupradores e não sei mais o que, elas não sabem o que estão fazendo e não sabem o que estão dizendo. Outro erro muito comum é confundir a Bíblia com os religiosos. O fato de algum religioso ser fanático não quer dizer que a Bíblia mande ele ser fanático. Ele é fanático porque ele quer, porque ele é desequilibrado ou coisa parecida. Então confundir as coisas é outra manifestação de ignorância. Eu espero, né, que você não faça isso. Se você já fez, que não faça mais. Vamos aqui fazer uma análise breve dessas 4 palavras essenciais que sintetizam o ensino bíblico sobre a mulher, tá bom? Primeiro, igualdade. Tem muitos textos bíblicos, especialmente aqui na obra do Dr. John Stott. Depois vou mostrar essa obra, né, para que você possa conhecer a capa e adquiri-la, se você quiser. Mas eu vou ler aqui alguns textos para você perceber primeiro que a minha Bíblia mostra igualdade. Acompanhe o vídeo até o final para você não tirar conclusões precipitadas, seja você cristão ou não. Então vamos lá, o primeiro texto, nós temos que começar obviamente pela criação, né? Em Gênesis 1, 26 a 28, olha o que a Bíblia diz. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. De acordo com a Bíblia, tanto o homem quanto a mulher
foram feitos à imagem e semelhança de Deus. O que isso significa? Que o homem tem características divinas, da imagem divina nele, e a mulher também tem. Então, homem e mulher refletem juntos a imagem e semelhança de Deus. Então, pela criação, o homem e mulher são iguais. Outro detalhe, Jesus Cristo, mesmo numa época em que as mulheres e as crianças eram desvalorizadas, veja, a cultura fazia isso, não a Bíblia, e muito menos Jesus. Jesus valorizava tanto as mulheres quanto as crianças. Então veja, não podemos confundir a cultura da época com aquilo que a Bíblia ensina e com o que Cristo ensina. Veja, por exemplo, o que diz aqui Marcos capítulo 15, vamos ler aqui os versos 40 e 41, para você ver o valor que Cristo dá às mulheres. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Então muitas mulheres seguiam a Jesus, porque viam nele alguém diferenciado. Ele as valorizava. Tanto que, obviamente, a primeira pessoa a quem Jesus apareceu após a ressurreição foi uma mulher. Né? Em João capítulo 20, 17, ele apareceu a Maria Madalena. Veja a valorização que Cristo dá às mulheres. Né? A mãe de Jesus, Maria, foi considerada pelo anjo Gabriel como uma mulher bendita. Ou seja, a Bíblia mostra um papel importantíssimo das mulheres e a sua igualdade pela criação em relação aos homens. E à luz da cruz, Gálatas 3:28, o apóstolo Paulo mostra, né, o seguinte: não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, a cruz também une-nos, tornando homem e mulher iguais diante de Deus. Então, primeiro ponto, você tem que ver que a Bíblia mostra a igualdade entre homem e mulher. Agora, a Bíblia também mostra, né, a complementaridade. O que isso significa? Antes, deixa eu só destacar para você que foi depois da queda, não é, que ocorreu o domínio do homem sobre a mulher. Você vê em Gênesis 3, Deus profetizando que a mulher seria dominada pelo homem, isso após a queda. E depois do pecado, algumas mudanças tiveram de ser feitas, não é, nesse contexto emergencial para que a raça humana sobrevivesse. Então o homem foi colocado por Deus como o cabeça do lar. Isso não quer dizer domínio no sentido ruim do termo, vou explicar depois. E a mulher, diríamos assim, ao coração. Então o homem foi colocado numa posição de liderança, porém uma liderança responsável e amorosa. Então depois do pecado, homem e mulher têm funções diferentes, mas essas funções não afetam em nada na essência. Quer um exemplo? As três pessoas da Trindade têm funções diferentes. O pai tem uma função, o filho tem uma função de subordinação em relação ao pai e o Espírito Santo tem outra função em subordinação. Mas isso não indica que as três pessoas da divindade sejam uma inferior à outra. A essência divina é a mesma, só as funções são diferentes. Em relação ao homem e à mulher é a mesma coisa, a essência é a mesma. Ambos são seres humanos, Cristo morreu por ambos, ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas após o pecado, funções diferentes foram dadas por Deus porque ele viu, que a estrutura mental do homem e da mulher seriam mais capazes de exercerem certas funções. Mas essencialmente ambos são a mesma coisa. Além de ensinar a igualdade, a Bíblia ensina a complementaridade. O que isso significa? São iguais, homem e mulher, mas são diferentes. E o que isso significa? Que eles têm que se completarem. Olha o que diz Gênesis 2. Então você percebe, nós não podemos ir para os extremos.
O extremo de muitas feministas é uma total independência em relação aos homens. Outro extremo é os homens quererem se acharem que são melhores ou maiores que as mulheres. Nós temos que seguir o modelo bíblico e aí nós vamos estar em perfeito equilíbrio. Homem e mulher estarão em perfeita harmonia e a sociedade viverá, obviamente, muito melhor. Então veja essa relação de complementaridade entre ambos os sexos. Gênesis 2,18, ó. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-as ao homem para ver como esse lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Aí segue o relato, ele diz que não se achou uma auxiliadora idônea para o homem, verso 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e esse adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E aí o homem, obviamente, ficou maravilhado com aquele presente divino. Veja, aqui é uma relação de complementaridade. O homem sem a mulher ele é incompleto. Porque Deus falou, olha, não é bom que o homem esteja só. Mesmo o homem tendo a oportunidade de conversar com Deus pessoalmente, mesmo assim o ser humano precisava de um outro ser humano para ele ser completo. E a mulher precisa também de um homem para ser completa. É o que a Bíblia ensina. Esta relação de complementaridade. E uma coisa interessante, Matteo Henry, um comentarista cristão, né, ao comentar sobre a criação de Adão e Eva, olha que interessante o que ele escreveu. Né? Ele escreveu o seguinte, que Eva não foi feita de sua cabeça para o sobrepujar, nem de seus pés para ser pisoteada por ele, mas de seu lado, de uma costela, para ser igual a ele. Sob seu braço, para ser protegida, né? E próximo ao seu coração, para ser amada. Isto é o que realmente a Bíblia ensina nesta relação de complementariedade. A terceira palavra que John Stott destaca, que sintetiza a posição bíblica sobre a mulher, é responsabilidade. O que isso significa? Vamos ler aqui Efésios 5:23. Por que responsabilidade? Porque esse termo ajuda você a entender o que significa quando a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido. A submissão é um respeito e esta liderança do marido, na verdade é uma liderança responsável que o torna, que o coloca na obrigação de cuidar muito de sua mulher. Você vai ver isso aqui agora. Efésios 5:22 assim: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Veja, a submissão é um respeito. Assim como Cristo é o cabeça da mulher, é o cabeça da igreja e o salvador da igreja, o marido deve ser o líder e, diríamos, o salvador, o cuidador da sua mulher. Então é uma submissão não com base na opressão. A submissão bíblica é uma liderança em termos de responsabilidade. E você quer ver o contexto? Olha o que diz aqui o contexto. Ó. Versos 25 e 27. Primeiro mostra uma responsabilidade do homem em amar a mulher sacrificalmente. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, primeiro ponto, a liderança do marido
é uma liderança que significa responsabilidade de amar sacrificalmente a esposa. Ou seja, o marido tem que estar disposto a dar a vida por sua mulher, assim como Cristo esteve disposto a dar a vida pela igreja. Um marido que não ama a esposa desta forma, ele não merece uma mulher submissa ou respeitosa, ou que aceite a liderança dele. Não merece. Tá? Um cara desses é um opressor, homem que bate mulher, o que ele merece é uma cadeia. Ok? Então, primeiramente, a liderança masculina envolve uma responsabilidade de amar a mulher sacrificalmente, a ponto de dar a vida por ela. Segundo, envolve uma responsabilidade de cuidá-la de modo abnegado. Tá? Isso está nos versos 28 a 30. Ó. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Ou seja, você tem que tratar a mulher assim como você trataria você mesmo, ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Então, assim como Cristo cuida, ama, alimenta a igreja, é o que um marido deve de fazer. Então você percebe, a Bíblia mostra que o homem tem uma liderança responsável no seu lar. E ele tem a responsabilidade de amar sacrificalmente, dar a vida por ela se for preciso, e tem a responsabilidade de cuidar dela de modo abnegado. O homem que não faz isso, ele não é um cristão verdadeiro, não é convertido, e Deus com certeza vai cobrar isso dele. E a quarta palavra que sintetiza o ensino bíblico sobre a mulher, né, que John Stott menciona, é a palavra ministério. O que ele quer dizer com isso? Que a mulher, assim como o homem, é chamada a cumprir o seu ministério em favor da pregação do Evangelho. É óbvio que o papel da mulher como mãe é insubstituível. A mãe tem uma influência extremamente poderosa na formação do caráter e da saúde psíquica de um filho. Tanto que ela começa a formar isto num filho desde que o filho está no ventre. As influências pré-natais exercidas pelo estilo de vida, pelos pensamentos da mãe, são coisas poderosíssimas. Ok? Então o papel da mulher como mãe é uma coisa sagrada diante de Deus. E exige muito sacrifício, porque não é fácil. Mas o único papel da mulher não é ser mãe. A mulher pode e deve desempenhar outros papéis na sociedade, desde que, obviamente, ela não negligencie ser mãe. Porque uma criança sem a direção da mãe, ela está no caminho da delinquência. Uma criança que não tem uma mãe amorosa, cuidadora, vai ter sérios problemas de caráter. E uma criança que não tem um pai que cuide da mãe, que respeite a mãe e que partilhe da educação dos filhos, também vai ter problemas. Por isso que a relação é de complementaridade, não é? E a mulher, mesmo tendo esse papel sagrado de ser mãe, porque da mulher depende e muito a formação do caráter das pessoas que vão formar a sociedade e o mundo, desde a influência pré-natal, a mulher tem outros papéis. A mulher não pode ser apenas mãe, ela tem outros papéis. E a Bíblia tem inúmeros textos sobre isso. E eu vou apresentar apenas alguns e vou finalizar o vídeo porque o nosso vídeo já está muito longo. O primeiro deles, Êxodo 15, verso 20. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Veja, Miriam, ela foi chamada por Deus para ser profetisa. Então veja, a mulher tem um papel importantíssimo no ministério. A mulher também tem um papel importante em cargos de liderança. Veja o que diz, por exemplo, Juízes, capítulo 4, verso 4. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo.
Então veja, mais uma mulher profetiza, só que agora também o quê? Juíza. Ok? E você vê, como eu mencionei antes, em João 20, né, 19, Mateus 28, que mesmo Cristo não tendo mulheres como apóstolas, né, você percebe que as mulheres, que uma mulher foi a primeira pessoa a quem ele apareceu depois de ressuscitado, mostrando a importância que ele dá à mulher e o quanto ela é importante no ministério. Você vai para Atos 21, 8 e 9, Filipe tinha 4 filhas que profetizavam. Você lê Atos 2,17, é dito que o Espírito Santo seria derramado sobre filhos, filhas, ou seja, o Espírito Santo é dado para homens e para mulheres. Romanos 16, e você vê o quanto Paulo valoriza e destaca o ministério da mulher. Verso 1 de Romanos 16, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Verso 3, saudai Priscila, e aí Áquila, né? Seu esposo, meus cooperadores em Cristo. Verso 12, saudai, esses são nomes gregos, não vai colocar nas suas filhas, tá? A não ser que você queira. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Verso 15, saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Então você percebe, a Bíblia mostra que a mulher tem um papel fundamental para Cristo e para Deus, também na pregação do Evangelho. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a ter uma posição equilibrada sobre o assunto, né? Que você não vá para o extremo do feminismo, né? E que você também não vá para o extremo do machismo. Que você fique com aquilo que a Bíblia diz sobre o papel do homem e da mulher, que você perceba que Cristo deu a sua vida pelo homem e pela mulher, que você perceba que à luz da cruz, homem e mulher são iguais e que têm apenas funções diferentes após o pecado. E que você perceba de uma vez por todas que mesmo que as mulheres precisem e devam ter os seus direitos, esses direitos não podem ser conquistados de uma forma criminosa, destruindo igrejas, pichando igrejas, não é? Destruindo propriedades alheias, porque de acordo com Êxodo 22, isso é roubo e a pessoa deveria de pagar 4 ou 5 vezes mais por isso. Tá bom? Que Deus guarde os seus passos, que Deus ilumine a sua mente. Caso alguém queira ler, se aprofundar nesse assunto, queira ler o capítulo 12, intitulado Mulheres, Homens e Deus, da obra de John Stott. Ele aborda aqui questões éticas muito importantes. Este é o livro Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos, né, da editora Ultimato. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Que Deus abençoe a você, um abraço e até o nosso próximo estudo.